Versão não tenho nada para mudar, só falei a verdade, o ocorrido, né? Que eu administrei a medicação conforme prescrição médica, né? Não tive auxílio, estava sozinha. Eu informei a mãe, né? No momento que fui fazer a medicação, ela também questionou, né? A via de administração. Eu falei que também não tinha sido, nunca tinha administrado aquela medicação pelaquela via, mas estava prescrito médico, né? Então nós duas entramos em concordância de ser administrada a medicação. Olá, bom dia, eu sou Edson Gomes, advogado, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Conselho de Ética. Provavelmente vocês que estão nos acompanhando pensam de Conselho de Ética da advocacia, também tem o seu Conselho de Ética. Mas hoje eu quero falar especificamente do Conselho de Ética voltado aos profissionais de enfermagem, porque eu quero fazer uma breve fala aqui sobre o caso Benício Xavier, que é um caso que tem tomado conta das redes sociais, tem tomado conta dos portais, de todos os portais de notícias no país. Para quem não viu ainda esse caso, é o caso daquela criança que foi a um ponto de atendimento da rede hospitalar. Foi prescrita uma dose de adrenalina para ele, me parece que a dose era muito alta, e foi feita por uma técnica de enfermagem essa dose, e a criança, na sequência disso, veio a óbito. É importante que a gente tenha em mente aqui que, primeiro, eu vi diversos vídeos, e aqui vai estar um trecho para vocês também, que foi a técnica de enfermagem, que atendeu, deu sequência ao atendimento de Benício Xavier, que já foi ouvida pela polícia e etc., junto com a médica, que também foi ouvida. E o primeiro fato interessante que eu trago aqui é que as notícias primeiras dão conta de que a juíza que fez a avaliação primeira não entendeu a necessidade de uma prisão em primeiro momento. Isso porque o delegado havia solicitado ali, tinha feito um indício e pediu a prisão por homicídio doloso qualificado. Homicídio doloso qualificado seria aquele em que a pessoa em que o autor teria ali a intenção de matar. E me parece que nos dois casos, tanto da técnica de enfermagem como da médica, que vão para o Conselho de Ética, esses casos, não está aí uma vontade livre e deliberada de fazer do resultado morte. Então, assim, talvez o dolo venha de fato a ser prejudicado nessa situação. Mas, como eu havia dito, a minha intenção é a gente falar de Conselho de Ética, Então, provavelmente, a médica vai ser levada ao Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina, onde ela tem inscrição, e a técnica de enfermagem também vai ser levada ao Conselho Regional de Enfermagem, onde ela tem inscrição, tanto a inscrição primária como a inscrição secundária. Aí precisa analisar o caso com mais propriedade. A primeira coisa que a gente tem que ver em conta é a legislação de enfermagem, a Lei 7498, que é a lei que regulamenta a profissão. Essa lei, ela é uma lei, que é uma lei que regulamenta o exercício profissional da enfermagem. É uma lei de 1986, que define lá quais são as categorias de enfermagem, que faz cada um, quem supervisiona quem nesse processo. E é importante que no artigo 11 dessa lei, ela vai dizer que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo, 2 pontos, e segue um rol exemplificativo de atividades que o enfermeiro, que cabe ao enfermeiro exercer. Porém, essas atividades que estão nesse rol, parte dessa atividade, a própria lei vai fazer essa divisão, vai dizer que parte das atividades pode ser exercida por técnicos auxiliares de enfermagem, dependendo da complexidade.
O artigo 12 vai definir, vai dizer que os técnicos de enfermagem exercem atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, ele também orienta os auxiliares de enfermagem, né? Participação no planejamento da assistência da enfermagem, cabendo especialmente, aí vai ter um rol de atividades também exemplificativo, né? Dizendo lá quais são as atividades que cabe especialmente aos técnicos de enfermagem. E por fim, o artigo 13 vai dizer quem são os auxiliares de enfermagem. Há um contingente ainda considerado de cena de enfermagem, que vai dizer que esses auxiliares exercem atividade de nível médio, de natureza repetitiva. E aí segue envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação de nível de execução simples. Então, essas são as atividades exercidas pelos auxiliares de enfermagem. Mas, nesse contexto aqui, o mais importante que eu quero trazer aqui para os meus colegas, né, tanto os colegas que vão ser militantes, né, do direito na defesa das pessoas do processo ético, como aos colegas que são profissionais de enfermagem, é que o artigo 15 dessa mesma lei, da 7498, ele vai dizer que as atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta lei, ou seja, atividades dos técnicos de enfermagem e as atividades dos auxiliares de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde pública ou privadas, né, ou em programas de saúde, somente pode ser desempenhada sob orientação e supervisão do enfermeiro. E esse é o ponto-chave de nossa conversa. Esse é o ponto-chave de nossa conversa, uma vez que nas falas da técnica de enfermagem que eu vi nas redes sociais, ela vai dizer que estava sozinha, estava cumprindo a prescrição médica e que ela discutiu a dose, que ela achou uma dose alta, ela discutiu com a mãe da criança. Ela discutiu tanto a dose como discutiu a via da administração com a mãe da criança, porque ela disse que não, ela diz, né, nas suas entrevistas que não tinha visto aquele tipo de administração, aquela via de administração ainda para aquela medicação. Então, o importante aqui é dizer que aqui houve uma ausência, segundo a fala dela nos seus vídeos, houve uma ausência da orientação e a supervisão do enfermeiro naquele serviço. Isso pode ser em decorrência da falta de dimensionamento profissional, que tem uma normativa do Conselho Federal de Enfermagem especificamente com isso, ou, né, em razão do serviço ter baixa quantidade de enfermeiro para atender toda a demanda e o enfermeiro ter se deslocado para um outro setor, né, e não está presente no setor de atendimento, ou que esse enfermeiro não tenha chegado para o plantão ainda, ou não tenha sido colocado substituto no seu lugar. Óbvio que isso aqui são ilações, eu não sei o que aconteceu lá em relação a isso, mas pensando a fala da técnica de enfermagem, a gente nota que faltou isso. Então ela não tinha quem recorrer, tinha a medicação para ser feita, no entanto, não havia um profissional que fizesse a fiscalização e a supervisão da enfermagem, porque essa atividade seria do enfermeiro ali de plantão. Então aqui a gente não exclui aqui a responsabilidade do técnico de enfermagem quanto a isso, mas essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que requer aí supervisão e orientação do enfermeiro. Então a gente, né, vai ver como que o Conselho de Enfermagem, vamos depois esperar o julgamento disso, para saber como é que o Conselho de Enfermagem, como é que os conselheiros do Conselho de Ética da Enfermagem vai fazer uma aplicação de uma reprimenda a essa técnica de enfermagem, né, quando ela estava trabalhando sem a supervisão e orientação do enfermeiro. Isso ela podia ter se negado a realizar a administração de medicamento. E se isso era uma prática corriqueira e constante, como é que ela já incutida na cultura
daquela unidade de saúde, se ela ia de fato poder se negar a realizar a atividade. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas é um tema interessante que a gente precisa discutir com mais propriedade. Agradeço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, né? E se a dúvida persistir, entre em contato conosco que a gente faz aí, a gente tenta tirar a sua dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.